Olá a todos, esse é mais um blá 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 blá. Blá. O meu último ou penúltimo vídeo, não sei em qual ordem eu vou colocar, foi a respeito da imagem do professor, ou seja, como nós interpretamos normalmente, ou socialmente nós interpretamos o que vem a ser o professor, como o professor deve agir, como não deve agir e etc. Dessa vez eu quero falar um pouco a respeito do papel do professor. O papel do professor e do aluno. Melhor falando, vai? O papel do professor e do aluno. Acho que a primeira coisa que eu considero, está aí em conversa com o César Félix, meu amigo César Félix, eu sei que ele divide uma opinião semelhante. Se eu estiver errado, ele vai responder aqui embaixo de qualquer forma, porque ele vai assistir o vídeo. O professor, ele deve ser um incentivador e instigador. Incentivador no sentido de o aluno, como indivíduo, ele vai ter seus desejos e suas vontades. E o incentivador é justamente para fazer com que o aluno coloque seus potenciais para frente. Incentivar eles a desenvolver seus potenciais. Ao mesmo tempo, ele é um instigador, porque ele vai instigar os questionamentos internos do aluno. A ideia é essa, fazer o aluno parar. E aí? Isso que você está querendo realmente é positivo? É positivo para você? É positivo para os outros? O que é positivo? Isso aí já também é uma instigada. Vamos pesquisar, vamos olhar, vamos discutir a respeito do que é positivo ou não e tudo mais. Então esse é um aspecto do papel do professor. Instigar. Incentivar e instigar questionamentos e o senso crítico. Aí entra a questão o professor, ele professa conhecimento ou expõe conceitos e interpretações. Aí é um dos questionamentos que eu faço. Professar conhecimento ou passar informações, talvez, eu acho que é um aspecto importante. Porque quanto mais informações, mais poderemos ter uns debates mais amplos e discussões, percepções, críticas mais amplas para conseguir desenvolver nosso próprio pensamento. Então é interessante sim a questão do informar. Ao mesmo tempo, isso tem que estar claro. O professor, ele não passa verdades. Ele passa conceitos, interpretações, coisas que nos ajudam a pensar a nossa realidade. Acreditar que simplesmente que o que o professor fala é verdade tem seus riscos. Qual o risco, principalmente? O risco de ele estar errado. O risco de nós virarmos papagaios. 2, o risco de ser manipulado. O senso crítico é isso também. Não falando que os professores vão manipular, mas um ou outro pode até ter. Acontece. Qual o problema? Sim, é um problema. Mas minha primeira pergunta qual o problema qual o problema de perceber isso? Que um professor ou outro pode ser tranqueira também. Acontece? É ser humano? Oxe. Bem, então é interessante ver o que o professor professa com interpretações, conceitos que estão lá para serem discutidos, para serem repensados. Na história da ciência nós vimos isso acontecer. Coisas serem repensadas, trazendo em si um desenvolvimento, uma evolução naquele tipo de pensamento, porque a coisa está viva, está sendo repensada, mantém aquilo vivo, aquele pensamento vivo, ok? Eu acho que isso é um dos principais pontos. E o aluno? O aluno, por sua parte, então, ele também é um questionador e um pesquisador. Questionador justamente porque ele vai trazer dúvidas que condiz com a forma de interpretação que ele tem do mundo, que condiz com as vivências que ele tem, ele vai trazer perguntas. E a ideia, ao meu ver, é o professor aproveitar essas perguntas para trazer outras, não trazer necessariamente respostas, trazer conceitos que possam ajudar o aluno a responder aquilo que o angustia ou que traz aquela dúvida para ele conseguir pensar naquilo. Ao mesmo tempo, ele é pesquisador, tem que incentivar o lado pesquisador do aluno. E pesquisar não é vir perguntar para o professor, pesquisar é ir atrás de fontes, de mais informações, mais pontos de vista, mais interpretações para conseguir debater. O professor, ele está lá para intermediar, para ajudar também o aluno na questão do debate,
O aluno vem, traz outras informações, ao professor, eu vi isso, que é um pouco diferente daquilo que você falou. E pode gerar uma conversa bem interessante, bem construtiva, para ambos os lados. E isso aí. Dessa forma, eu considero que o professor também é um pesquisador. Isso daí foi uma coisa que um professor, amigo meu, não sei se posso falar o nome, porque, né, público, e não sei. Então, para não causar problemas, então não vou citar o nome, só vou dizer que ele é um professor de história de uma das escolas que eu dou aula, de uma das escolas municipais que eu dou aula, que ele bate a tecla que professor é pesquisador, mesmo que não esteja na universidade. O professor ele pesquisa para preparar a aula. Ele está constantemente renovando seu conhecimento, a ideia é essa pelo menos, constantemente renovando seu conhecimento para ajudar o aluno também a renovar seu conhecimento. Conhecimento não é estático. Conhecimento não é estático. Não dá para carregar uma verdade para a sala de aula. Conhecimento não é estático. Nós carregamos verdades momentâneas. Verdades que dependem de condições, de causas, de ambiente, de interação. Então, tem que ter isso em mente. Ok? Algo é verdade dentro de um determinado contexto que envolve tudo isso que eu disse. Então, ela não é uma verdade por si mesma. E, por fim, eu queria falar um pouco sobre a confiança do aluno para com o professor. Sei que isso é difícil, bastante difícil atualmente, mas eu acredito sim que é muito importante. Que eu já falei um pouco no vídeo anterior, na questão do vínculo entre o professor e o aluno. É necessário construir um vínculo. Tá? Por quê? Porque despertar a confiança do aluno de que aquilo que o professor está trazendo é interessante de ser refletido é importante porque dá uma abertura por parte do aluno de receber aquilo que o professor está dizendo e refletir a respeito daquilo. Não concordar, ele não precisa concordar. Não é esse tipo de confiança que eu estou dizendo. Não é uma confiança do professor falou, eu concordo. Não. É robô, é computador isso. Ninguém quer programar aluno. Nós queremos educar. E para educar, precisa desenvolver é ótimo. Desenvolver senso crítico. Para desenvolver senso crítico, você precisa também estar aberto para escutar as interpretações. Sabe? Para tentar, aberto para alguém sugerir um questionamento e você, puta, é mesmo. Isso que ele falou, porra, realmente, pode ser interessante pensar a respeito, pode ser interessante estudar a respeito. Então, é isso. Complementando aquele vídeo anterior, ou anterior do anterior, é isso aí. Até mais, valeu por ter assistido e curta o vídeo, inscreva-se no canal e tchau.